militar ou um quartel é uma instalação vocacionada para responder às necessidades das Forças Armadas. Sendo assim, o quartel, as Forças Armadas, são operadas e mantidas para que possam corresponder aos desafios operacionais e logísticos de uma guerra. Eu quero trazer à sua mente a importância de sermos soldados de Cristo. Nós estamos numa base militar. A igreja é o local onde o exército de Deus se faz presente e todos nós somos chamados e alistados no exército do Senhor. Você tem à frente o seu comandante e ele garante a vitória. O nosso general é Cristo e ele garante a vitória. E a cada tempo que nós passamos na vida da igreja, no acampamento do Senhor, estamos mais treinados para a guerra. Eu já quero te desafiar nessa noite a pensar o quanto você já está treinado nas batalhas do Senhor. Há quanto tempo você faz presente no exército do Senhor? Nós temos pessoas que chegaram há pouco tempo e temos pessoas que já estão há longos anos em treinamento no exército do Senhor. Quantos anos de conversão você tem? Quando foi que Cristo te converteu? Quanto tempo de batismo você tem? Você sabe quantos anos de professos você tem? A sua resposta é o tempo de treinamento que você já tem no exército do Senhor, pertencendo ao acampamento do Senhor. Mas no sermão passado, irmãos, nós trabalhamos sobre a Assembleia do Senhor e vimos que algumas pessoas, dois tipos de pessoas, não entrariam no culto, não entrariam na casa, na adoração, no santuário do Senhor. Versículo de número 1 e 2, anterior a esse texto, você tem aqui dois tipos de pessoas. Você lembra dessas pessoas? Eunucos e bastardos. Também nós temos dois exemplos de descendentes que não entrariam na casa, no culto, na adoração ao Senhor. E se você olhar aí, nos versículos que se seguem de 3 a 6, você vai encontrar aí amonitas e moabitas, que não entrariam como descendentes na casa do Senhor. E no final, versículo 7 e versículo 8 do nosso contexto, duas nações, por exemplo, estariam garantidas na Assembleia do Senhor, e você vai ver aí que não era para aborrecer os edonitas, porque eram irmãos, e também os egípcios, nações garantidas na Assembleia e no culto do Senhor. Nós estudamos no domingo passado aspectos importantes. A graça inclui e a lei exclui. Mas isso foi domingo passado. Hoje, o nosso assunto é outro. O nosso texto é outro. O nosso resumo nessa noite é limpeza da mente e do coração. Se você entender o que é limpeza da mente e do coração, você já compreendeu todo esse texto, que possivelmente você nunca ouviria um pastor avulsamente, provavelmente, é claro que toda regra tem exceção, avulsamente escolher para pregar, a não ser pelo impulso do próprio Espírito Santo. Eu particularmente talvez não pregaria nunca nesse texto, mas estudando esse texto, eu entendi que os soldados de Deus, que a igreja do Senhor, que os eleitos amados, precisam terem as suas mentes limpas e os seus corações. Eu tenho que parar agora e pedir você que ore agora por você. É mais um exercício, está dentro do nosso culto. Feche os seus olhos. Pense no que tem causado imundícies, impurezas, indecências,
na sua mente e no seu coração. O que é que tem ultimamente poluído a sua mente? O que tem poluído o seu coração? Fala com Deus: Senhor, Tu és santo, eu estou no Teu acampamento, eu estou no Teu arraial, eu sou um soldado Teu, mas a minha mente e o meu coração, só o Espírito Santo pode limpar. Eu não posso ir à frente desse sermão se você não fizer isso agora. Porque se você não pedir a Deus: limpa-me, Senhor, purifica-me, Senhor, restaure-me, Senhor, você não vai gostar desse sermão. Você vai até suportar até o final, mas nada vai acontecer com você aqui nessa noite. Porque só uma pessoa pode limpar a sua mente, o seu coração, pode restaurar as suas emoções, pode te curar agora de qualquer enfermidade da alma, do corpo, pode te transformar internamente. Então eu convido você nesse instante a fazer aí uma esponja. O que está poluindo a tua mente e o teu coração? Pai, limpa-nos, ó Deus, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, com o Teu sangue. Deus, que o Teu Santo Espírito agora traga à nossa mente substâncias tóxicas que estão nos consumindo e nos poluindo, porque as outras coisas nós podemos limpar e tratar, mas somente o Espírito Santo pode, através do sangue de Cristo, nos purificar. Em nome de Jesus. Amém. Mas o que esse texto está falando conosco? Fixe seus olhos, por favor, do versículo 9 ao versículo 14. Esse pequeno texto que está aqui é um material contido numa seção pertencente ao capítulo 20. Então, volte os seus olhos para o capítulo 20. Todo o capítulo 20, nós já passamos pelo capítulo 20, nós vimos aqui acerca do procedimento da girada, da Guerra Santa, como esses soldados deveriam trabalhar. E agora nós temos um pouco mais do capítulo 20, inserido dentro do versículo 9 até o versículo 14 do capítulo 23. Essas prescrições relativas à Guerra Santa certamente trazia algumas exigências culturais que estavam associadas às condições da Guerra Santa. Yahvé, que estava presente no acampamento com o seu povo, ele saía à batalha. Yahvé vai à frente. Yahvé derrota os nossos inimigos, derrota os inimigos. E dele exigia então toda e qualquer impureza deveria ser eliminada do arraial, para que ele não se retirasse do acampamento. Antes do nosso tema, é bom lembrar, irmãos, que Deus é santo. É bom lembrar que o seu quartel é santo. É bom lembrar que os soldados devem serem santos. É bom lembrar que nós temos responsabilidades com aquele que está à frente, que é o nosso general, e portanto devemos corresponder a esse ser santíssimo. E diante da sua glória, diante da sua majestade, devemos eliminar todas as impurezas. O nosso tema nessa noite está à luz do versículo 14. Olhe o versículo 14, aonde você lê: o teu acampamento será santo, a tua igreja será santa, o teu quartel será santo. Isso é tão gostoso para nós. Nós estamos saindo, irmãos, de uma revista, de um assunto hoje tratado na escola dominical,
em que quem é que santifica a igreja, quem é que revitaliza o exército do Senhor, quem é que trabalha plenamente para que essa igreja seja santa, seja um povo de propriedade exclusiva de Deus, é o próprio Jesus, é o Senhor, Ele é a fonte que gera a revitalização, a graça que nós entendemos ser um favor imerecido, são fachos de luz produzidos pelo Espírito Santo que purificam uma igreja. Eu ainda estou com o questionamento que nós fizemos hoje, que nós estudamos hoje. Ora, se o Brasil está aí com 40, 50 ou 60% de evangélicos em solo brasileiro, que diferença a igreja nacional está fazendo? Que diferença essa igreja está fazendo para Santa Maria? Que diferença você faz para a sociedade? Eu tenho que pensar que o acampamento do Senhor, Ele é santo, Ele será santo, e Ele será santo em primeiro lugar para guardar de todas coisas más. Veja o versículo de número 9, quando diz, quando o exército sair, quando sair o exército contra os teus inimigos. A igreja, ela é triunfante, a igreja é militante, a igreja sai em campo. Amanhã você vai sair para o seu trabalho, você vai sair para a sua atividade, você vai sair para a sua luta, você vai sair para a sua realidade, você vai voltar para as suas tensões do dia a dia. Quando você sair como um soldado de Cristo, como alguém que milita na obra do Senhor, amanhã, num certo tempo, quando essa igreja sair para militar contra os inimigos, então, veja o que diz o versículo, ela terá que guardarás de todas coisas má. Coisas má, rara, se refere aqui não tão a algo que seja moralmente mal, mas algo que seja impuro, algo que seja impróprio. O texto começa a olhar para algo impuro, para algo impróprio. O que é impuro para a igreja? O que é impuro para o cristão? O que é impróprio para o cristão? O que nos deixa fraco no nosso dia a dia? Eu tenho uma guerra, pastor, eu traço uma guerra, reverendo, há muitos anos com a minha vida. Eu tento falar do Evangelho, eu tento viver o Evangelho, mas eu não consigo, eu sou omisso, eu sou fraco, eu não vou além. Queridos, por que às vezes nós sentimos tão impuro e tão impróprio diante das guerras que nós travamos? Muitas vezes o pai não tem mais como exortar o seu filho. Muitas vezes a mãe não tem como exortar a sua filha. Muitas vezes o cristão não tem como exortar o seu patrão, não tem como exortar o seu colega, não tem como exortar a outra pessoa. Por quê? Porque ele já foi contaminado. Uma coisa que enfraquece o militar, o soldado, o combatente, aquele que é militante na palavra, no Evangelho, são as contaminações impróprias. E eu quero que você olhe para esse texto e veja: tu guardarás de toda coisa má, toda coisa imprópria, toda coisa impura. O que é impuro para o cristão? Certa vez Jesus disse: os teus olhos fazem algo impróprio, se torna algo impuro, é melhor que arranque os olhos, mas entre nos céus. Olha, calma, muita calma, não é que você vai furar os seus olhos para que você possa entrar nos céus, você precisa não olhar. Se a Bíblia diz, olha, se a sua mão te faz pecar, corte a mão. Não, você não vai pegar agora o facão, o serrote vai cortar a sua mão. É que você não vai pegar. Uma coisa que enfraquece o exército do Senhor é a contaminação com coisas más. O cristão, ele foi chamado para ser santo.
O termo tem um uso amplo no Velho Testamento, bem como uma ampla conotação de dois casos particulares e típicos dos demais aqui apresentados. Nós temos dois exemplos aqui de impurezas, de algo impróprio e de forma natural, de forma que involuntária. Mas para que o acampamento pudesse ser santo, era tido como coisas impuras, e mesmo sendo algo involuntário dentro do processo humano. Se você ler o versículo de número 2, se você ler o versículo número 10, e se você ler o versículo de 10 a 13, você vai ver aí dois exemplos de impurezas involuntárias dentro do processo natural. Versículo de número 10 e 11. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sai do acampamento, não permanece nele, porém declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará no meio do acampamento. Poluição noturna é algo que aconteceria de forma natural aos homens, ao exército. Mas se um homem estivesse dessa condição, ele deveria sair cedo do acampamento. Ele teria um lugar para ir tomar banho em águas correntes, e somente à noite, ao pôr do sol, ele voltaria para o acampamento. A poluição noturna é ritualmente impura. O homem que estivesse precisava permanecer fora do acampamento até a tarde. Depois ele deveria banhar-se e voltar ao acampamento. Venha comigo no livro de Levítico. Levíticos, às vezes a gente precisa ler alguns textos. Capítulo 15, verso 16. Levítico 15, 16. Olha o que a lei prescreve. Também o homem, quando se der com ele de emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Olha, querido, ele não pediu para que tal coisa acontecesse com ele no processo natural. Isso significa que muitas vezes as impurezas, ou ser impuro, já é um processo natural no meio da igreja, já é um processo natural no meio do acampamento, já é um processo natural na cabeça do crente. Ah, pastor, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver a gente se contaminar com uma corrupção, não tem nada a ver a gente se contaminar com uma imoralidade. Olha, não tem nada a ver cantar uma música de funk, não tem nada a ver cantar uma música indecente, não tem nada a ver um filme de adulto impróprio, não tem nada a ver falar um palavrão, não tem nada a ver, ninguém está vendo, eu posso, eu faço e eu estou impuro. Quantas e quantas vezes nós, os cristãos, até xingamos, falamos um palavrão quilométrico. Quantas e quantas vezes achamos isso muito natural, e nós estamos contaminando o acampamento de Yahvé. Veja aqui, que aqui o exemplo que a lei coloca é um exemplo involuntário de impureza. Mas quando você volta para o versículo 12 e 13, tem outro exemplo. São dois exemplos. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentro as tuas armas terás um porrete, quando te abaixares fora, cavará com ele, envolvendo-te, cobrirá o que defecaste. Uma coisa agora está nos esforços para cobrir, para tratar os excrementos humanos, as necessidades fisiológicas. Você imagine num acampamento onde os excrementos humanos ficassem expostos.
Eu estou lembrando agora de uma fala de manhinha, como diz os baianos, pedir emprestado a linguagem baianense agora, manhinha. A manhinha, ela sempre falava comigo assim: olha, meu filho, Deus é santo e limpo, e a nossa casa tem que ser simples e limpa. E você sabe qual é a sua responsabilidade diária. Antigamente a gente tinha algumas funções, os pais deixavam assim, ó, um vai varrer o terreiro, outro vai lavar a louça, outro vai esticar a cama, outro vai encerar, e quantas dessas atividades domésticas eu fiz, porque a mãe sempre falava: Deus é limpo, Deus é santo e Ele visita essa casa. Era casa simples, humilde, mas o nosso terreno era limpo, o nosso chão ali era bem limpinho. Nós varríamos e muitas vezes cortavam, não sei se vocês conhecem, aquele mato cheiroso, que as pessoas fazem uma vassoura e ficava aquele cheiro gostoso, e era alecrim, e era aquilo ali que a gente varria, fazia uma vassoura e varria, e mamãe depois ia: ó, tá bom, não tá bom, varre direito. E dentro de casa, louça tinha que ficar brilhando, gastava-se a palha de aço, bombril para esfregar bem aquelas panelas, coisas simples, mas o que ficou disso tudo? Deus é limpo. E Ele está na nossa casa. Irmãos, nós estamos diante de dois exemplos para mostrar o processo de santidade diante de Deus. Tal prescrição era ao mesmo tempo uma prescrição higiênica e de saúde sanitária entre o exército que ali estava. Era higiênica. Deus estava tratando da questão do acampamento, da questão sanitária daquele acampamento, mas além de ser uma questão higiênica, era uma questão de exigência religiosa e também cultual a Deus. Deus não habita num acampamento onde há impurezas, querem ser elas até mesmo involuntárias, porque você já sabe fazer descrição da impureza voluntária, da impureza involuntária. O que seria a impureza voluntária? É o pecado consciente. O pecado consciente não tem como, traz um atentado ao Senhor. Assim também como o pecado inconsciente, involuntário, precisa ser confessado ao Senhor, precisa ser declarado ao Senhor, precisa dizer: Senhor, eu peco involuntariamente e preciso tratar, porque o Senhor é santo, porque o Senhor habita no seu acampamento. Um lugar que era reservado fora do acampamento, qual o homem se dirigia, levando consigo uma parte de um material padrão. Para a gente entender como é que era esse porrete, os teólogos traduzem esse porrete como se fosse uma pá. Já viu a pá de escoteiro, aquelas pás de acampamento, aquelas pequenas pás? Eles andavam com aquilo ali, ao passo que ia fazendo as suas necessidades, eles iam cobrindo, fazendo um buraco, e o higiene era instaurado ali. Em terceiro, queridos, e último lugar, o acampamento será santo, em primeiro lugar, para que não guarde todas as coisas más. O acampamento será santo, em segundo lugar, porque guardará as de impurezas, e em terceiro lugar, porque Yahvé está no acampamento. O motor, o objetivo de limpeza do acampamento, de limpeza da igreja, de limpeza das nossas mentes, porque você está entendendo que existe algo que somente o Espírito Santo pode fazer, que é a limpeza da mente e do coração. Essas coisas involuntárias da vida, fisiológica, nós podemos tratar, nós podemos cuidar do nosso pátio. Nós estávamos hoje falando que vamos botar remédio para que no aniversário da igreja não tenha nenhum matinho. Nós estamos
estamos de olho naquilo ali fora, como aquilo ali nos irrita, e como o procedimento do ímpio lá fora em depositar lixo ali, em servir daquilo ali de depósito de lixo, nos irrita. Como você fica irritado na sua casa, quando você lava a sua louça, quando você insere o seu chão, quando você zela pela sua casa, e as pessoas descuidadamente bagunçam tudo. Eu sei disso. Essas coisas externas a gente tem um jeito, dá um jeito. Mas presta atenção, a palavra de ordem hoje é: quem é que limpa a mente e o coração? Quem é que limpa a nossa mente e o nosso coração? Quem é que lava o nosso coração de uma mágoa, de um sentimento que fizeram com a gente, de uma ação que nós sofremos? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Por quê? Olha para o versículo 14. Porque o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento. A primeira palavra é que o Senhor está no meio de nós. Oh, coisa maravilhosa. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está com você, meu irmão. O Senhor está no meio da sua guerra. Ele é o general, ele vai à frente. Ele anda no teu acampamento. E ele anda no teu acampamento, veja, grife, para te livrar e para te entregar os teus inimigos. Eu quero que você tenha hoje noção de limpeza de mente, limpeza de coração. Oh, como é bom liberar perdão. Oh, como é bom dizer: meu irmão, minha irmã, me perdoe. Se eu fiz alguma coisa contra você, essa não foi a minha intenção. Me perdoe, porque, irmãos, o coração não foi feito para guardar ódio, para guardar mágoa, para guardar tristeza. Perdoe, 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 porque só o Espírito Santo limpa o coração, só o Espírito Santo limpa a mente. Isso é consciência, porque ele já entregou todos os teus inimigos. Qual é a sua guerra de amanhã? Qual é a sua batalha de hoje? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Mas tem a parte B desse versículo. Veja a parte B. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se o meu coração, se a minha mente, que aí involuntariamente ou voluntariamente, a gente já pode colocar essas duas palavras, não foi ainda limpo, coisas indecentes se faz presente na minha vida. Irmão, certa vez Jesus falou assim, perguntaram para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Só 7 vezes? E Jesus disse: não, 70 vezes 7, infinitamente. Certas vezes viraram para Jesus e falaram assim: Senhor Jesus, eu tenho que amar meu inimigo? Sim, você tem que amar seu inimigo. Você tem que demonstrar a minha graça, você tem que demonstrar meu brilho, a minha glória, para que ele não veja em ti coisa indecente. Memorize aí agora. Por que a minha mente, meu coração tem que estar limpo? As coisas externas é fácil de tratar, mas as coisas que estão aqui no meu coração, na minha mente, só o Espírito Santo. A razão de tal limpeza é agora apresentada no verso 14. Yahvé anda no meio do acampamento para proteger o seu povo, para entregar os seus inimigos nas suas mãos. Por isso o acampamento deveria ser preservado, ser santo, kadosh, para que Yahvé não abandonasse. O símbolo da presença de Yahvé no acampamento, nós estudamos, era a arca.
na presença da qual nenhuma coisa impura poderia ser tocada. Já estudamos sobre isso. Nos dias anteriores à fixação da arca, no lugar permanente, ela era o símbolo da presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus. Quando chegou ao acampamento, o exército de Israel, os filisteus disseram: Deus veio ao arraial. Vem em 1 Samuel aí. Vamos ler um pouquinho a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 4, verso 7. Rapidamente. Veja aqui que a expressão aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, verso 7. 1 Samuel 4, 7. Diz assim: a arca é tomada, a história de Ofni e Finéias são mortos. E o 7, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Por quê? Porque a arca do Senhor não estava mais no arraial. Irmãos, a igreja precisa ser santa. O nosso quartel-general precisa estar preparado. Você precisa hoje sair daqui com desejo de purificação, de limpeza e purificação de atos involuntários e atos voluntários. A captura da arca aqui é considerada como perda da presença de Deus. Daí a presença da arca no arraial significa que Yahvé está presente, que Deus está presente. Deus está presente hoje na igreja. Deus é o Senhor da igreja. Deus é o nosso general. As nossas guerras já foram ganhas pelo sangue do Cordeiro, mas você precisa estar consciente. Quando o exército sair contra os teus inimigos, diz o versículo 9, então te guardarás de toda coisa má. O que são essas coisas más? Pecado. A pergunta 24, Catecismo Maior, é: o que é pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade contra a lei de Deus, ou transgressão de qualquer lei que por ele dada como regra à criatura racional. Irmãos, se Deus instituiu a limpeza externa, mas calma, a gente chega no Novo Testamento com uma turma chamada fariseus. Os fariseus, eles ficavam olhando um copo. Você sabe lavar um copo? Eu não sei. Eu confesso que sempre quando eu lavo um copo, eu fico achando que aquele copo não está bem lavado. Eu olho aquele copo, por dentro, por fora. Eu seco com uma toalha, mas dá uma sensação que o copo não está bem lavado. Não sei se vocês já passaram por isso. Parece que o copo não está bem lavado. E você gasta esponja, gasta sabão, e você lava. Há uma forma correta, certa de se lavar um copo. E os fariseus ficavam assim: esse copo não está limpo. Esse copo está limpo por fora, sujo por dentro. Esse copo está sujo por dentro e limpo por fora. E eles começavam a debater a respeito do copo. E Jesus diz assim: ó, raça de fariseus, de víboras, vocês estão questionando o copo, mas o coração de vocês estão sujos, pior do que o copo. Ou a historinha do sepulcro caiado, que vocês sabem também. Túmulo por fora branquinho, lindo, e por dentro. Irmãos, o pecado faz isso. O pecado destrói o senso de consciência. O pecado, ele corrói. O pecado, ele estraga. Ele
danifica, ele impede o exército de avançar e de ter as guerras. A não presença de Cristo ali seria justamente o quê? A não presença de Cristo, a não presença de Deus no arraial seria a contaminação, a impureza, a sujeira dos militares, daqueles combatentes que estavam no exército do Senhor. A palavra para o exército, para a igreja. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então essa palavra é para mim. Senhor, limpa minha mente, Senhor, limpa o meu coração, Senhor, restaura, purifica-me. Mais pureza eu preciso, mais santidade eu quero, mais de Ti, Senhor, menos de mim, ó Pai. 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se Deus diz, eu faço. Se Deus não diz, eu não faço. Está faltando mais firmeza naquilo que nós falamos e vivemos, irmãos. 80% dos nossos problemas é porque nós não sabemos falar sim ou falar não. Fulano, você faz? Faz. Fulano, faz. Daqui a pouco você não está fazendo nada. Você está sobrecarregado porque você não sabe falar não. Não posso. Então a nossa palavra tem que ser o quê? Sim ou não. Porque o que passa disso contamina, o que passa disso macula, o que passa disso nos leva a pecar, o que passa disso nos leva a sermos o quê? Fracos diante das batalhas, da guerra. Irmãos, preste atenção, cristão, olha o que Gálatas 3:10-12 diz: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-los. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, os preceitos da lei, os preceitos da graça, terá sua vida limpa, terá sua mente limpa, terá o seu coração limpo. Tiago, que nós começamos a ler hoje pela escola dominical, capítulo 4:17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém, queridos? O que esse texto tem a ver com a sua vida? O que esse texto vai servir para essa semana? Para você estar conversando daqui a pouco em casa, para você estar lembrando durante a semana. O que esta passagem nos ensinou? Essa passagem nos ensinou que o acampamento será santo, que a igreja é santa, que nós estamos num local santo. Esse texto nos ensinou que o Senhor do acampamento, Ele anda no meio do acampamento. Esse texto nos ensinou que nós devemos nos guardar de toda e qualquer coisa má. E dentro da forma exemplificativa desse texto, até das coisas má involuntárias. Nós não queríamos fazer, mas nós fazemos. O exemplo aqui são de impureza, impudícies involuntárias. O que é que esse texto nos ensinou, queridos? Que nós devemos guardar dessas impurezas, porque Yahvé está presente. Ele é o Deus presente. Ele é o Emanuel. Sabe de uma coisa, amados? Hoje você viu, e nós vimos que a lei tratou da pureza diante de Yahvé. Ao sair à batalha, os soldados deveriam guardar de todas as coisas más. Poluição noturna, necessidades fisiológicas, como impurezas involuntárias, por causa da onipresença do Senhor. A onipresença do Senhor é real.
Eu gostaria que você tivesse consciência de que Deus está presente. Essa é a maior realidade. A guerra que você está tratando, Deus está presente. A dor do seu marido, Deus conhece. Do seu filho, Deus sabe. Deus, Ele é poderoso e Ele colhe as suas orações, Ele colhe as suas lágrimas, Ele deposita em taças. Ele sabe das nossas batalhas. Agora, o que eu devo fazer, meu irmão? O que você vai fazer diante desse texto? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que a guerra é um período. Não existe guerra para sempre. Ô pastor, que coisa boa o senhor está me falando. Vai passar. A sua luta vai passar. A sua guerra vai passar. Os seus problemas vão passar. Não é eterno. A guerra é um período e ela tem tempo. E para nós que somos servos e soldados do Senhor, já sabemos que temos a vitória. Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza que eu tenho a vitória. Eu vou vencer essa minha guerra, essa minha batalha. Já lidamos com fatores vistos aí na história de Israel, fatores precedentes aplicados a guerras. Você lembra, por exemplo, que havia um trato tão especial com as mulheres escravas, e ali nesse texto que as mulheres escravas eram colocadas em liberdade, porque um soldado se namorava, se apaixonava e queria casar com aquela pessoa. O Senhor estava tratando das emoções. Deixa eu falar uma coisa de emoções. Como estão as suas emoções hoje? Está a flor da pele? Você está nervoso, está nervosa? Seus sentimentos? Meu irmão, Deus é um Deus que trata das suas emoções. Nessa noite você pode colocar diante do Senhor: Senhor, cuida das minhas emoções, dos meus sentimentos. Senhor, cuida porque eu estou a um ponto de explodir. Senhor, cuida porque eu estou a um ponto de me tornar uma pessoa a blasfemar contra Ti. Meu irmão, aonde o Senhor estiver, as coisas mudam. As coisas se não mudam porque as regras estão sendo quebradas. Creia nisso. Porque aonde o Senhor está, não se mudam as regras. E o Senhor está nessa igreja, o Senhor está na sua casa, o Senhor está no seu trabalho, o Senhor está contigo todos os dias. E as regras do Senhor, essas regras não mudam. Mudam. Os atributos incomunicáveis como onipresença, onipotência e onisciência são atributos que nós devemos sempre trazer guardados em nossos corações como uma certeza infalível. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Senhor, Tu podes todas as coisas. Quando eu não posso, Tu podes. Quando eu não tenho como agir, Tu tens. Creia nisso, meu irmão. Talvez você entrou nessa noite aqui para ouvir isso. Talvez você precise disso nesse momento, para que a sua semana possa ser uma semana extraordinária. Recordar que tudo é do conhecimento de Deus. A limpeza da mente e do coração passa por esses atributos de forma latente, do que o ateísmo e o pecado oculto. Os pecados ocultos precisam serem confessados, até aqueles que eu não sei, Senhor. Senhor, quais são os pecados ocultos na minha vida, que eu sempre estou praticando e eu acho que isso é natural? Me dê um exemplo, reverendo. Olha, irmãos, tem muitos crentes que são egoístas. Egoístas. Tem muitos crentes que são exclusivistas. Tem muitos crentes que fazem isso de forma tão natural. E precisa entender que não é bem assim. Que o pecado, em última instância, diz, na realidade, que Deus não existe. Toda vez que você mexer com algo que precisa ser limpo na sua mente e no coração,
você está dizendo assim: Senhor, eu sei que eu preciso estar limpo, porque o Senhor é santo, o pecado é sujo. Irmãos, que Deus nos abençoe como eleitos, e que você possa combater as impurezas do seu acampamento. Como podemos combater as impurezas morais? Versículo 9. Os militares deveriam ter cuidado com o pecado. O afrouxamento de valores e princípios gerariam culpas. A guerra é imanente. A impureza moral impede o marido de exortar a sua esposa, impede de avançar, é incapaz de cooperar e de servir. Você se sente incapaz de agir, não tem força para puxar a espada e para sair a pregar o evangelho da paz, porque a minha vida está fraca. Tempo de guerra, escreveu um teólogo puritano, é tempo de reforma. Anota essa frase desse pastor puritano, porque talvez você esteja num coração de uma guerra na sua vida, de uma batalha. Tempo de guerra é tempo de reforma. O que precisa ser reformado? Como Deus está no meio, nunca será a tua força que dará a tua vitória. Lembra de Gideão e 300 valentes, muitos não podiam ir à guerra, não tem como contaminar com o pecado. Purifica a tua vida, limpa a tua consciência pelo Evangelho. O Senhor ouvirá nossas orações, o Senhor ouve as suas orações. A impureza cerimonial, Levítico 15:16, algo que acontece involuntariamente, como a poluição noturna, precisa de lavar aspectos externos, mas como purificar o pensamento e o coração, que já ia em aspecto interno? Como é sério os prazeres carnais, irmãos, condenados por Deus. Você sabe que o Senhor lida até mesmo com esses atos involuntários? Ei filho, não existe uma pessoa que te conhece mais do que o Senhor. Você pode confiar nele. Você pode depositar nele toda a sua fragilidade, toda a sua incerteza. Guarda o seu coração de toda impureza, porque ele saía e voltava. Somente o sangue de Cristo pode purificar a nossa consciência do pecado e levar o nosso pecado através do lavar perdoador de Cristo. Hoje, amados, quais os aspectos fundamentais para a sua vida? Primeiro, no acampamento do Senhor, Yahvé se faz presente. Você crê que Deus está presente aqui hoje? O que vai causar o afastamento do Senhor na batalha do seu dia a dia, você sabe? Você vai se sentir perdida, sozinho? O que aconteceria com a sua batalha se Yahvé não estivesse presente? Segundo, como a igreja luta de forma clara contra a corrupção. Como ter os melhores médicos? Como ter os melhores militares, professores, alunos, profissionais? Como fazer de você o melhor dos melhores na sua empresa, na sua profissão, na sua vocação, etc. Nas guerras que travamos, nas guerras que serão travadas, como podemos corresponder? O general que já nos deu a vitória, limpando a nossa mente, limpando nossa mente e o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Que você hoje, como uma igreja, possa ir lá. Eu não posso terminar esse sermão sem ler esse texto. Um conselho do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, que poderia ser você, que poderia sermos todos nós. 2 Timóteo 2, vai lá em 2 Timóteo 2. Abre a Bíblia em 2 Timóteo 2.
capítulo 2, versículo de 1 a 6. Olha o conselho do apóstolo Paulo para que a gente tenha a nossa mente e o nosso coração limpo nessa noite e tenhamos a vitória sobre a nossa guerra. Portanto, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir-vos. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Você é um soldado de Cristo Jesus, arregimentado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é o quê? Satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado sem não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Você sabe o que Paulo está falando para nós aqui nessa noite? Primeiro, fortifique-se na graça de Jesus Cristo. Segundo, ouve o que o Senhor tem a dizer na presença de muitas testemunhas. Terceiro, ensine a seus filhos, ensine a outros. Quarto, seja um bom soldado de Cristo. E quinto, agrade aquele que te chamou. Assim como o soldado, o atleta e o agricultor são os primeiros a desfrutar das vitórias. Que Deus te abençoe. Que Deus possa nos abençoar. São muitas as lutas que você trava, mas a vitória é antecipada, porque o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele vê, ele sabe dos resultados antes que esses resultados cheguem, e é preciso purificar o quê? A mente e o coração através do Espírito Santo. As coisas externas são fáceis de serem tratadas, mas a interna, a mente e o coração, só o Espírito Santo. Bora orar? Você quer ficar em pé agora nesse momento? Vamos falar com Deus. Vi a nossa hora aqui. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Limpa o nosso coração. Limpa a nossa mente, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Queremos, ó Deus, sermos soldados de Cristo, a agradar o Senhor que nos chamou. Portanto, hoje o Senhor pode estar curando, o Senhor pode estar restaurando mentes e corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor.